Com a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e a descentralização pela GNR e PSP, adensam-se as dúvidas sobre as reais implicações de ter forças policiais e militarizadas a lidar diretamente com a comunidade imigrante. Sabendo dessa realidade, a advogada luso-angolana Indira Fernando faz uma abordagem prospectiva da criação da nova agência migratória que irá substituir o CEF. Em entrevista ao jornal É Agora, a mestre em produção legislativa e ex-mandatária do movimento Cuidar de Évora propõe que os advogados e as associações pró-imigrantes tenham um papel fundamental na defesa dos direitos e garantias dos imigrantes. A jurista defende uma formação especializada em direitos humanos para que os elementos das duas forças saibam abordar os migrantes que chegam a Portugal. A verdade é que aumentou massivamente o número de imigrantes em Portugal. Eles entram de várias maneiras e temos tido muita dificuldade, ou melhor, Portugal tem tido alguma dificuldade enquanto Estado para garantir a regularização desses imigrantes. Momento ao fato de Portugal já apresentou essa perspectiva, ter poucos ativos disponíveis para trabalhar em torno disso, e também ter o fato de que, a dada altura, o número é tão alto que não se consegue perceber como é que Portugal vai fazer. Portugal tem um número exímio de vagas para as pessoas fazerem os seus pedidos de residência. Ainda temos aqueles que já estando em Estado português estão em situação de irregularidade porque não conseguiram renovar as suas residências. Temos aqui, apensados a isso, uma reformulação do próprio serviço de fronteira a estrangeiros. Então há aqui um manancial de situações que agudizam a situação do imigrante em Portugal e que nos deixam expectantes em como o Estado português irá fazer para conseguir dar resposta a esse massivo número de imigrantes que já estão aqui, os que querem entrar. Qual será a resposta do Estado quando ele diz que tem um número limitado de vagas? Enquanto advogada, Indira mostra-se preocupada com o facto do CEF não conseguir responder a todos os pedidos de agendamento. Desde logo, a primeira e a mais frustrante é o fato de não conseguirem os agendamentos ao CEF, ou seja, a resposta do CEF, hoje ainda CEF, mas que irá deixar de o ser. É importante que se diga isso. As estruturas criadas vão, de alguma maneira, levar a essa suposta descentralização dos serviços. É o que o Estado português entendeu ser o mais eficaz para conseguir dar resposta. Mas para responder à sua pergunta em específico, o Estado português está com dificuldades de responder à necessidade dos imigrantes em torno de pedido de reagrupamento familiar, pedido de residência para os que já estão aqui e pedido também de renovação de títulos de residência. Esse é um dos maiores problemas hoje dos imigrantes em Portugal. Com o CEF numa nova situação, Indira afirma que os advogados estão numa posição melindrosa, dado que os migrantes não conseguem encontrar resposta por parte do Estado português. Desde logo, nós estamos aqui. Primeiro é importante dizer que, enquanto advogados e representantes, nós estamos sempre numa situação um bocadinho melindrosa, na medida em que nós temos, de um lado, os constituintes com necessidade de se regularizar, e é bom, é funcional quando o imigrante entra para um Estado, quer ter os seus direitos garantidos, também quer cumprir com os seus deveres, e a regularização do processo passa por isso. Então, enquanto advogada, eu olho com bons olhos essa pretensão dos imigrantes de o fazerem. Por outro lado, vejo aqui o Estado português com poucas mãos para aquilo que ele durante muito tempo incentivou, que é essa migração para Portugal. Depois dos migrantes chegarem, eles acabam muitos por não conseguirem encontrar uma resposta, porque não há celeridade processual, não há capacidade de resposta da parte do Estado português, normalmente aos serviços de fronteiras. Nós, enquanto advogados, temos tentado dar resposta ao máximo, tentando
instruir os processos da melhor maneira possível, garantindo que o CEF tenha aqui uma resposta conclusiva, também sempre estimulando a que o Estado olhe para o imigrante sob o ponto de vista de um ativo e de pessoas que estão aqui para ajudar e colaborar para que o Estado português tenha uma resposta efetiva em torno das suas políticas também, do seu desenvolvimento econômico e social. Então, nós temos estado a trabalhar enquanto advogados, não é fácil, não tem sido fácil, porque muitas vezes não conseguimos responder aos nossos constituintes, mas vemos aqui um mecanismo que é persuadir ao Estado português a que se criem mecanismos efetivos para que tudo flua. Uma fluidez que pode levar os advogados a perder o mercado, mas a jurista tem um entendimento contrário. Não, eu acho que não, porque é importante nós percebermos que o papel do advogado não é só arrecadar dinheiro, é também garantir que o Estado tenha um mecanismo fiável para que tudo flua, desde o ponto de vista de os imigrantes terem do outro lado uma resposta efetiva para se legalizarem, que é fundamental, e nós temos consciência de que, enquanto advogados, estaremos sempre ali para auxiliar o processo. Também é para nós fortificante e muito gratificante ver instituições públicas e o Estado a responder à medida do que tem que ser. Apesar de que eu acredito que o número de imigrantes em Portugal é muito alto e eu não sei se os serviços de fronteira estrangeiros estarão em condição de responder como eles se propõem já aquelas que são as necessidades de regularização dos imigrantes. Portanto, vejo aqui sempre uma porta aberta para advogados trabalhar. Com a extinção do CEF, a advogada mostra-se positiva quanto à descentralização deste órgão, mas mantém-se apreensiva em relação às forças militarizadas que são usadas nestes processos. Há muito que se diga em torno da situação do CEF em Portugal. Eu acho que é fundamental nós percebermos que o imigrante é uma pessoa que se coloca em posição de sair do seu país para vir para um outro, assumindo a postura de que naquele país ele está em situação de legalidade ou se colocará em situação de legalidade. E já há algum tempo, eu e alguns colegas discutíamos o fato de que o CEF, a maneira como tratava os imigrantes, não era sob o nosso ponto de vista, enquanto advogados, não era a maneira mais viável, porque nós não podemos presumir aqui que o imigrante é uma pessoa que se irá colocar em situação de ilegalidade e nem temos que os tratar de forma como se tratava até pouco tempo atrás. Portanto, é fundamental para nós essa descentralização, desde logo assumirmos aqui que há várias formas de imigração e o Estado tem que ter esse cuidado no olhar em torno desses imigrantes. Então, essa descentralização hoje dos serviços de fronteira estrangeiros é para nós muito bem-vinda, na medida em que estaremos aqui a entender que o Estado português vai criar mecanismos, preciso dizer isso, vai criar mecanismos para que essas respostas sejam conclusivas e não sejam musculadas, porque nós estamos aqui mais uma vez a ver forças militarizadas a ter que trabalhar com assuntos que, sob o nosso ponto de vista, não são efetivamente militarizantes, até que de repente os estrangeiros se coloquem nessas situações. Então, quando nós vemos essa descentralização, para nós é funcional, à medida em que também é preciso que o Estado português entenda que descentralizar serviços é criar celeridade processual. Então, terão que, supostamente, temos ouvido bastante o CEF dizer que não tem ativos suficientes para dar resposta, portanto, temos que ver aqui, se calhar, do lado do CEF e do Estado português, uma necessidade de uma contratação maior de pessoas para darem respostas àquilo que se propõe, que é essa descentralização, desde o ponto de vista de quem recebe. É funcional que nós tenhamos aqui uma estrutura que trata o migrante de maneira diferente, que assuma que o migrante vai entrar, vai poder se legalizar e não vai ter que passar por todos os constrangimentos que se passava até pouco tempo atrás. Essa é a primeira medida. E isso tem que ser dentro de uma estrutura de celeridade processual, dentro de uma estrutura de ativos que funcionem. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, com as forças militarizadas, sim, é fundamental nós termos noção que cada Estado cria normas para
guardar as suas fronteiras, desde que isso não garanta para um imigrante um assédio, porque normalmente as forças militarizadas têm sempre o cuidado de nos assediarem com a força, com as armas e com a sua postura, às vezes bastante musculada em torno de determinados aspectos que não deviam de ser. Mas eu quero crer que as coisas vão fluir e que vão nos deixar em condição de responder à necessidade e à expectativa dos imigrantes, que é grande, que é gritante. Muitos deles não conseguem aceder aos serviços, não conseguem aceder às suas habitações, porque não têm a regularização feita no Estado português. Com a extinção do CEF, a advogada mostra-se positiva quanto à descentralização deste órgão, mas mantém-se apreensiva em relação às forças militarizadas que são usadas nestes processos. É uma sinuca de dois bicos. Eu sou, primeiro, enquanto advogada, eu sou garantista, eu sou a favor dos direitos humanos e eu entendo que para assuntos administrativos temos que ter órgãos administrativos e não militarizados. Então, eu não vejo com bons olhos essa militarização destes serviços. Nunca vi, não entendo que deva de ser assim. Eu entendo que estamos diante de assuntos que são administrativos. A regularização de um imigrante é um assunto administrativo, até que depois possa se tornar militarizante. Por quê? Porque nem todos os imigrantes são pessoas não gratas, ou vão cometer crimes, ou estão em situação de crime, nem todos. E mesmo aqueles que estão, também é preciso perceber em que circunstâncias eles estão. E nós temos consciência que, por muito que a gente esteja aqui a discutir que nem sempre os polícias ou as forças militares, quando falamos das forças militarizadas, é importante dizer que estamos a falar, por exemplo, da GNR, da PSP, porque às vezes as pessoas não percebem, mas estamos a falar dessas pessoas. Elas têm um modus atuandi, uma forma de interagir com a população, uma forma de interagir no normal, e muitas vezes essa é uma forma bastante musculada. Coloca sempre o indivíduo em situação de fragilidade. E eu acho que não é fundamental, não é necessário que entremos por aí, não é preciso isso. O imigrante entra por uma fronteira ou por as várias fronteiras, temos que ter lá indivíduos capazes, de forma administrativa, de checar se o imigrante responde os requisitos, se não responde os requisitos, dizer ao imigrante que não responde os requisitos e tirá-lo, se efetivamente tivermos, porque também temos tido, e é fundamental dizer isso, pessoas que entram pelas fronteiras de forma ilegal, das piores maneiras possíveis, e nós temos que dizer aqui, não somos, enquanto advogados, pessoas que condensam isso, que entendem isso ser normal. Nós aqui repudiamos qualquer forma de entrada em Estado, não só português, mas como é o caso do português, de forma ilegal. Não é para isso que serve a migração, ela pode ser feita de forma tranquila, de forma regular, de forma pautada dentro dos princípios do Estado que tu queres, que é o caso do Estado português. Mas, como entram pessoas de forma ilegal, até essas pessoas devem ver os seus direitos e garantias também respeitados. E eu acho, Indira, enquanto advogada, quero assumir essa minha postura. Indira, não penso que devia de ser necessário forças militarizadas neste processo. Entretanto, apelo a que o Estado português tenha um olhar mais cuidado, mais integrador, para que se tenha consciência no terreno, que é fundamental, mais do que uma força militarizada da PSP ou da GNR ou outra qualquer, que exista um ativo que seja administrativo, que cheque o processo e que nós não estejamos aqui em situação de ilegalidade, de violação de direitos, que é isso que fica sempre claro. Ainda com o tema da atuação da polícia em cima da mesa, Indira defende uma formação em direitos humanos para estas questões. Entendo que é fundamental que as pessoas e o Estado, porque aqui estamos a falar de um Estado, tenha consciência de que os processos, normalmente os processos migratórios, eles são específicos, eles precisam de um olhar cuidado. Portanto, eu sou sim a favor de uma formação especializada para as pessoas que irão trabalhar nesse processo. Por quê? Porque nós precisamos de ter consciência
que, dentro de todos os mecanismos que o Estado pode ter, cada indivíduo é individualmente um indivíduo. Eu espero que eu tenha sido clara ao trazer essa postura, exatamente para dizer que o fato de as pessoas se proporem à imigração, elas não estão em igualdade de circunstâncias na imigração. E é fundamental que o Estado e que as pessoas no Estado que as recebam tenham conhecimento disso, desta estrutura, e avaliem os lugares e como os recebem. Porque os requisitos são transversais. Para entrarmos para o Estado português, existem requisitos, desde qual tipo de imigração nós estamos. Eu sou uma pessoa que entrei para o Estado português porque sou um potencial investidor. Qual é o meu tipo de residência? Eu sou uma pessoa que estou a entrar para o Estado português porque venho à procura de saúde, melhoramento da minha saúde, por exemplo, e vou estar aqui em situação de imigração num próximo passo. Qual é que é o mecanismo que o Estado tem para avaliar essas pessoas? É preciso um olhar cuidado. Nós temos hoje também o Estado português aqui com uma planilha, se quisermos dizer, de abertura para situações de pessoas em situação de refugiados, que depois provavelmente se irão manter aqui não só como refugiados, mas também alguns deles como imigrantes, porque depois passarão esse estatuto. Como é que o Estado olha para eles? É fundamental que o Estado português tenha formação, que os técnicos dos serviços de fronteira tenham formação, que as forças militarizadas que irão fazer o auxílio também tenham formação sobre o que irão fazer, como deverão se colocar no lugar, no contexto, quando receberem essas pessoas, porque cada imigrante é um imigrante, cada imigração é uma imigração e somos individualmente diferentes. Nós não somos homogéneos enquanto pessoas, também não somos, enquanto imigrantes. Ciente da importância de ser voz ativa no país onde vive, a jurista aponta as eleições como um exemplo para os migrantes terem direito político. Passa assim. O Estado português tem aqui uma legislação muito bem concebida e conseguida em torno de quais são os imigrantes que podem aceder a esse direito, que no caso é de votar e ser votado também em Estado português. Nós temos hoje legislações que garantam direitos de votar, principalmente a portugueses, a brasileiros, perdão, cabo-verdianos e pessoas da Europa, ou imigrantes europeus, estão aqui também privilegiados para poder votar. Outros, sim, são imigrantes, como é o meu caso, já vivendo em Portugal há algum tempo, que nos naturalizamos portugueses e podemos, a partir deste mecanismo, aceder a esse importante manifesto político que é de ser votado e votar. Eu acho que a nossa participação enquanto imigrantes é fundamental, porque nós saímos de um lugar, nós viemos para Portugal, que é o meu caso, e assumimos Portugal como um lugar para estar, para viver, uma segunda pátria, se quisermos pensar. E é fundamental que eu participe, que eu tenha noção do que está a acontecer, que eu corrobore, que eu colabore com o desenvolvimento desse Estado. E isso só é fácil de fazer se nós entrarmos dentro daquilo que são os mecanismos políticos. E então as autárquicas nos colocam em situação para isso. Então eu acho que está dentro dos nossos direitos, devemos acedê-los e entender que não existe, essa é a minha visão, agora é uma Indira a falar, não é uma advogada, não existe um mecanismo mais viável de eu responder à expectativa às minhas e do lugar em que estou, que não seja participar na vida política deste lugar, porque eu entendo que é só a partir destes mecanismos, políticas públicas, é a partir de colaboração, é a partir de ativar direitos, é a partir de ter consciência e também responder aos meus deveres
que eu posso estar melhormente integrada. E o Estado português tem essa abertura, ainda não para todos os imigrantes, mas eu penso que nessas autárquicas foi efetivamente pensado, não só porque o número de imigrantes aumentou, e hoje é preciso dizer que também as nacionalidades dos imigrantes aumentaram, e então há aqui um cuidado que deve-se ter em torno de salvaguardar o interesse do Estado português e da sua soberania, e nós entendemos, por isso, se calhar, algumas limitações, mas também dar uma abertura àqueles que assumem Portugal como sua casa, como lugar de vida e querem ser partícipes para o desenvolvimento tanto econômico quanto social e cultural deste Portugal que se quer um lugar para todos nós. Com o direito político e a literacia a serem cruciais para os migrantes, as organizações e associações pró-migrantes têm um papel importante neste campo. O nosso papel aqui é todos os dias, portanto, nós temos vários papéis e podemos assumi-los de forma diferente. Em relação aos advogados, nós assumimos aqui uma postura que é garantir, enquanto advogados, que o nosso trabalho seja também de dissuadir e de alguma maneira persuadir o Estado português que direitos e garantias daqueles que assumem o Estado português para viver sejam respeitados. Eu também sou mestre em produção legislativa e por que trago isso? Porque eu acho que Portugal não precisa de mais normas. Portugal tem leis e muitas delas até à frente do tempo no que tem que ver com a imigração. Aquilo que é fundamental que o Estado faça, é tirar do papel as normas e ter mecanismo de execução prática desses ativos. E isso só é possível quando existe vontade política. E o que é vontade política? Temos ouvido muitas vezes o professor Marcelo ou o presidente Marcelo Rebelo de Sousa dizer que os imigrantes são parte fundamental do Portugal novo, como foram parte fundamental do Portugal de algum tempo atrás. Tanto quanto portugueses imigram, também pessoas assumem o Estado português como sua segunda casa. É importante criar essa simbiose e para isso é importante criar políticas públicas de integração, políticas públicas de respeito, políticas públicas que coloquem os imigrantes portugueses a viverem em Portugal como parte deste Portugal e não uma parte que está ali, que ninguém quer tocar, ninguém quer discutir. Não, uma parte integrada que não só corrobora com o PIB português, mas com a vida social e política também deste Portugal. E os advogados e as associações pró têm este papel. Têm o papel de ser a voz ativa desses imigrantes que ainda não podem votar, que ainda não podem ser votados. É também papel fundamental das associações pró e também desses advogados ser parte para dizer ao Estado português: estamos aqui para auxiliar em tudo o que precisarem, conhecemos os normativos, entendemos que os mecanismos estão disponíveis, mas mais do que isso deve existir vontade política, e a vontade política passa por não só formarmos mais pessoas que trabalhem principalmente nos mecanismos que recebem os imigrantes, que estamos aqui a falar dos serviços de fronteiras, para que se tenha um olhar cuidado do imigrante. O imigrante hoje é outro, é novo, não se consubstancia com práticas menos boas e que violem os seus direitos. Portanto, é fundamental que nós, enquanto advogados, consigamos criar esse link entre os imigrantes e o Estado português.